Olá, meus amores! Vamos continuar então? Vamos trabalhar matemática. Matemática, página 150 até a página 153. Será rapidinho, viu? Páginas interessantes e uma matéria diferente. Linhas curvas. Conhecendo aí as linhas curvas. Vamos lá? Página 150 até página 153. Observe essa imagem, pessoal. Essa imagem é um desenho, um bordado. E nesse bordado, nós temos algumas linhas usadas. Linhas que podem ser curvas, abertas ou fechadas. Quando eu falo de linha curva, quer dizer aquela linha que faz a voltinha. Observa aqui. Isso aqui, o galho em que o passarinho está, ó, isso aqui é uma linha curva aberta, ela não fechou. Olha, linha curva aberta, ela não fechou. Agora, a bolinha, o olho, aqui a bolinha do gorro, são linhas curvas, porque fez a curva arredondada e fechou. Então, curva, fechada, linha curva, fechada, certo? Aqui eu tenho uma linha reta aberta, certo? Não fechou também. Aqui eu tenho no biquinho uma linha curva fechada e também linha reta. Então, para esse bordado, eu usei a linha curva aberta e a linha curva fechada, certo? Linha curva aberta, fazendo a voltinha sem fechar, como se fosse o galho, certo? E linha curva fechada, as bolinhas dos detalhes dos olhos aqui, do gorro, certo? Esse outro bordado são flores. Eu usei que tipo de linhas aqui? Linha curva aberta, linha curva fechada, ou linha reta aberta e linha reta fechada? Então, linha reta é reta. Fechada, quando fecha, faz quadrado, faz retângulo, faz triângulo, certo? E quando ela é aberta, ela só é o risco. Aqui parecem raios de sol, certo? Então, eu usei linha reta aberta, certo? E usei linha curva aberta, porque aqui também fez uma linha curva, olha, está uma curva, não fechou. Ficou claro para vocês o tipo de linha que foi usado para os dois bordados? Veja aqui, Picasso foi um dos maiores artistas do século passado e chegou a produzir mais de 20.000 obras, entre elas desenhos feitos com uma linha. Gente, a linha ela tem o começo, olha, que fez um camelo. Então, fez a ponta da linha, virou aqui uma perninha do camelo, fez aqui a parte de trás, o lombo, o pescoço e a cabeça. Não tirou do papel. Aqui também, olha, é um cachorrinho daquele linguicinha, né? Aquele salsichinha. Aqui fez a perninha, o corpo, a perninha de trás, o rabinho, o corpo comprido, a orelha e a parte do focinho e da carinha também. Então, pede para você fazer as mesmas coisas, desenhos criados por vocês, que usassem apenas uma linha sem tirar do papel, que você continuasse trabalhando a linha aí, fazendo seus desenhos. Então, eu pesquisei alguns desenhos também de Picasso, outros desenhos dele.
E achei. Achei aqui, olha, o periquito, achei o cavalo, achei a pomba. Se você observar, o cavalo parece muito com o estilo aqui do camelo. O periquito pegou aqui a parte de baixo, fez o biquinho. Então, começou aqui, ó. Desceu a perninha. Aqui fez bico, voltou aqui na bolinha, fez o olho, desceu, fez o pezinho. Você pode fazer esses mesmos desenhos? Sim, mas você vai escrever, então, que são artes, né? Que são desenhos feitos por Picasso também, tá? Olha a assinatura dele aqui, ó. Assinatura dele aqui embaixo e a assinatura dele aqui embaixo. Certo? Você pode usar esses desenhos ou pode criar os seus. Combinado? Veja aqui. Alguns desenhos, algumas imagens em que eu tenho as linhas retas e tenho as linhas curvas. Linhas retas são linhas retas, o nome já fala. E linha curva, elas fazem a curva. Pode ser aberta, pode ser fechada, mas aqui são todas curvas fechadas. E tem uma reta aberta, mas são linhas retas, ok? Então vamos lá. 2 lápis de cor, azul e vermelho. Para a parte azul, as retas. Então, a estrela tem várias linhas retas e são todas fechadas. A seta também é uma linha reta, aberta no cabo, fechada na ponta, onde faz o triângulo. Essas partes aqui, que descem do abajur, e essa parte do suporte do abajur, também são retas, ok? E as partes curvas, as partes arredondadas. O suporte, que tem a parte de baixo arredondado, certo? E aqui a parte reta, por isso o corte azul também. Então, vocês viram, pessoal, que linhas retas e linhas curvas, elas são para fazer vários desenhos, várias atividades. E vocês terão uma atividade para fazer dos desenhos, viu? Aguardem. Vamos lá. Algoritmo formal da multiplicação. Pessoal, multiplicação. Veja bem, aqui eu tenho o seguinte. Formalidade. Eu tenho o jeito correto de representar a operação. Veja essa operação aqui, do Bento. 45 em cima, 3 embaixo. Eu leio 3 vezes 45. O que ele fez? Ele fez 3 vezes 40 primeiro, 4 dezenas, 40 unidades. 3 vezes 40, 120 unidades. Depois, 3 vezes 5, 15. Somou 120 mais 15. Deu 135. A Lara, ela fez diferente. Ela fez 3 vezes 45, então ela fez 3 vezes o 5, ela colocou 15. E 3 vezes o 4, ela colocou 120, porque é 3 vezes 40. Ela colocou 120. Somou tudo, deu 135. A Tatiana já fez da forma que nós trabalhamos no colégio. 3 vezes 5, 15. Sobe uma dezena. 3 vezes 4, 12. Mais uma dezena aqui que foi 13, ok? Então, 135. Essa forma da Tatiana é a forma convencional de fazer as operações. Nós sempre fazemos por essa maneira. Aqui ele usou decomposição, aqui também ela usou decomposição, mas ela foi por etapas, certo? Então, nós temos que explicar o que cada um deles fez. Então, vamos explicar. O Bento usou a decomposição, fazendo primeiro, multiplicando as dezenas em unidades, ficou 3 vezes 40 unidades. E depois 3 vezes 5 unidades. Somou tudo em unidades. A Lara usou decomposição, mas ela multiplicou primeiro. Então, ela foi multiplicando 3 vezes 5, depois o 3 vezes 40. Ok? Depois somou. E a Tatiana usou a multiplicação formal, que nós usamos no dia a dia. Certo? E todas as 3 formas estão corretas. Veja,
a explicação que a Tatiana nos dá. Olha, sempre inicia a multiplicação começando pelas unidades, certo? Então, ela começou pela unidade, multiplicou pela unidade, depois elevou para a dezena, que são os passos da multiplicação. Quando passa de 9, que chegou a 10, eleva para a dezena. Lembra que a gente coloca na bolinha, faz tudo certinho? Pois bem, ela fez o passo a passo. E depois, em seguida, foi multiplicando as dezenas. E sempre lembrando de somar as dezenas que sobem, ou as centenas que sobem. No caso, foi só dezena, certo? Lembrando aí a parte que nós já trabalhamos nos passos da multiplicação. Isso aqui, pessoal, é importantíssimo. Para calcular o dobro de um número, você vai sempre multiplicar por 2, certo? Para calcular o triplo, você vai sempre multiplicar por 3. Para calcular o quádruplo, você vai multiplicá-lo por 4. Gente, é importante isso aqui, é muito importante. E vocês precisam registrar esta atividade aqui, ó, esta parte aqui, no caderno de matemática. É importante, você precisa ter esse conceito estabelecido e é para copiar no caderno de matemática só o retângulo que a professora delimitou para calcular o dobro, o triplo e o quádruplo no caderno de matemática, certo, pessoal? Lembrem-se de fazer a cópia bem feita, pode colocar a data, pode colocar o pensamento e também faça as coisas separando por linha, por traço, tá certo? Um grande beijo para vocês.